Amém, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Todo mundo tranquilo? Estudar a lição, irmão? Estudou mais ou menos, irmão? A nossa lição de hoje, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. É só para nos trazer um entendimento, irmão, de que o Espírito Santo, ele não é só a partir do Pentecostes, de Atos capítulo 2. O Espírito Santo tem uma atuação, tem uma ação em todo o tempo. E no Velho Testamento traz algumas menções sobre o Espírito Santo do Senhor. E a ação do Espírito Santo no Velho Testamento, que até tipifica Pentecoste, né? Até tipifica avivamento. Se você leu, você pôde entender essa questão. Então hoje nós estaremos falando sobre a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Amém? Então abra a sua revista e vamos tentar entender essa questão, porque o que verdadeiramente, irmão, mantém a igreja de pé é essa compreensão. É a compreensão sobre a ação de Deus na igreja. Então, muitas vezes, a falta de compreensão sobre a ação do Espírito Santo na igreja leva as pessoas a enfraquecer a sua fé. É essencial que eu não só conheça, como também entendo. Muitas vezes eu conheço a ação do Espírito Santo no Velho Testamento, mas não entendo essa ação. Então, é entendendo essa questão da ação do Espírito Santo na igreja, no Velho Testamento, em todos os profetas, patriarcas, né? É entendendo essa ação do Espírito Santo, é que nós vamos entender a ação dele na nossa vida. Amém? Amém, irmão? Então, em nome de Jesus. Nós temos aí os objetivos da lição, 3 objetivos. Apresentar a participação do Espírito Santo na criação. Falar que o Espírito sempre agiu no Antigo Testamento. Expor a presença do Espírito no ministério de Jesus. A presença do Espírito no ministério de Jesus. Se você estudou, nós não vamos ler os textos de referências, até porque não há necessidade de lê-los aqui. São 4 os versículos que foram colocados aqui. Gênesis 1:2, Êxodo 31:3, Ezequiel 2:2 e Mateus 4, versículo 1. A lição, o primeiro tópico da lição diz assim: o Espírito Santo na criação. Ele se apresenta no momento da criação, que quando a terra surgiu, logo depois ficou sem forma e vazia, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha, Deus cria, o Espírito Santo estava presente. Em outra ação, o Espírito Santo está presente no momento da criação do homem, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Aí depois o Espírito Santo está presente na confusão das línguas na Torre de Babel, quando ele diz: desçamos e confundamos os homens. Então, ele estava presente ali também. A ação do Espírito Santo é a ação criadora.
da palavra dada é de Deus, a ação criadora, geradora de vida é do Espírito Santo. 1.3 ele diz: o Espírito Santo e seu poder, o seu poder criador e sustentador. Abra sua Bíblia em Salmo 104, versículo 30. É só para ratificar aqui, para você não ficar. Salmo 104, versículo 30, que diz assim: envias o teu Espírito e são criados, assim renovas a face da terra. Ação criadora. Então, quando Deus criou a terra, a participação na criação da terra foi do Espírito Santo. A ordem, a palavra dada é de Deus, mas a palavra, a forma de gerar vida na terra é o Espírito Santo. O seu poder criador envia o teu Espírito e são criados, assim se renova a face da terra. Esse cuidado que o Espírito Santo tem com todo o universo e com toda a terra. Tudo criado na terra é cuidado pelo Espírito de Deus. Abra a Bíblia no Salmo 33, verso 6, só para você entender essa questão da criação. 33, versículo de número 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Amém, irmão? A ordem é de Deus, a geração da criação é do Espírito. Então o Espírito Santo cumpre o seu papel criador também na criação e em toda a terra depois de criada, irmão. Toda a terra. Muito embora ele já permanece presente e operacional em toda a história bíblica, para ser mais preciso, desde a criação, a certeza dessa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento também é atestada no livro de Salmos. Se você ler a Bíblia, você vai entender que desde o momento da criação da terra e do universo, até o livro de Apocalipse, você vai perceber a atuação do Espírito Santo em todos os momentos. A atuação de dar vida, de criar, de sustentar, de dar força, de levantar, de renovar, de revigorar, né? Essa atuação aqui é do Espírito do Senhor. A atuação do Espírito Santo na criação. Criação, terra, universo, água, céu, mar. A atuação do Espírito Santo na criação. A atuação do Espírito Santo nas pessoas no Velho Testamento. Como funcionava isso? No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era capacidade de dar habilidade às pessoas para realizar certas atividades, como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito Santo, fruto da obra do Espírito Santo, oferecia ao homem uma aptidão para o serviço, em nome de Jesus. Olhe para mim, irmão. Vamos identificar isso aqui para você entender. Não tem tempo de nós passarmos aqui todos os textos, mas dá para mim poder te apresentar essa questão. Primeira questão que você vê no Espírito Santo: capacidade intelectual. Capacidade intelectual. Que muitos crentes do Novo Testamento e da igreja não pensam nisso. Acham que o Espírito Santo só atua na questão espiritual, que não é verdade. Ele atua também na capacidade intelectual aqui na cabeça. Por exemplo, para que Moisés escrevesse toda a lei e detalhasse toda a lei, quem deu essa capacidade intelectual? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Capacidade intelectual.
capacidade para você aprender algo, o Espírito Santo. Então, quando eu vou buscar o Espírito Santo, que eu vou aprender, eu vou estudar algo, eu vou tentar aprender algo, eu preciso buscar o Espírito de Deus para que Ele possa dar-me capacidade para exercer isso. Amém? Amém, irmão? Capacidade de artesanato, fabricação, usar as mãos. Capacidade manual, irmão. Capacidade manual. Que muitas pessoas não conversam com Deus achando que o Espírito Santo não atua. Deus revela para Moisés o templo, a forma de construir o tabernáculo. A forma de construir o tabernáculo, a forma de construir as tábuas, as cortinas, os prendedores das cortinas, a forma de desenhar nas tábuas, a forma de criar formas em ouro, em prata, em bronze, fazer bacia, garfo. Deus revela para Moisés. O templo é tipo de Jesus. O templo, ele é um antitipo de Cristo. O templo, ele vem, tudo que você olha no templo, ele está apontando para Jesus, apontando para Cristo. Então, o tabernáculo, né? O tabernáculo em si, ele é Cristo. A forma de fazer esse tabernáculo. Tinha alguém que poderia desenhar em tábuas, desenhar em ouro, criar imagens em ouro. Não tinha. Aí Deus capacita dois homens. Que estes homens foram cheios do Espírito Santo para exercer essa tarefa. Êxodo 31. Abre a sua Bíblia para você entender o que eu quero dizer a você. Verso 2. 31, 2. Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e em todo artifício. Versículo 4. Para inventar invenções e trabalhar com ouro, com prata e com cobre. Versículo 5. E em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Amém, irmão? Encheu ele de quê? Do Espírito de Deus. Entenda bem, olha. A Bíblia diz: eu chamei a Bezalel pelo seu nome para trabalhar com as mãos. É por isso que uma vez eu preguei aqui na igreja e eu disse que tudo na nossa vida é o Espírito de Deus. Desde o espiritual, como o físico, como o material, é o Espírito de Deus. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que não, que isso é espiritualização do material. Está espiritualizando aquilo que é material. Olha para mim, irmão. Se você faz com as mãos e tem sabedoria para fazer, esta sabedoria não brotou de você. Ela veio do Senhor. Já vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus dotou cada ser humano da terra de uma capacidade de trabalhar com as mãos para viver. Eu não tenho nenhuma profissão.
culpado não é Deus. Deus dotou você de uma capacidade. O Espírito do Senhor te dá capacidade para aprender a fazer algo com as mãos. Eu faço isso aqui muito bem feito, mas eu não cobro nada. Problema seu. Mas Deus deu para você manter você e a sua família. Quando você está trabalhando de mecânico lá na oficina, está arrumando o carro, as mãos todas sujas, entendimento da peça, de como colocar, de alinhar, de balancear o carro, esse entendimento aqui, esta sabedoria, ela não é sua. Deus te dotou de capacidade para você viver na terra, no nome de Jesus. Então, quando você está trabalhando com as mãos para ganhar dinheiro, para manter a sua família, você deve adorar Deus, sabendo que você não está trabalhando para homens, você está exercendo aquilo que Deus deu para você, no nome de Jesus. Então, a questão de você aprender algo, ela vem do Senhor. Se você não aprendeu, busque de Deus. Você olha uma pessoa, a pessoa parece tão inapta. Você olha e fala, não tem jeito, não sabe nada. Mas essa pessoa, ela tem uma habilidade em alguma coisa. Uma habilidade que outra pessoa não tem. Uma habilidade para trabalhar com as mãos, para fazer algo, para criar, desenvolver algo. Isso desde a questão de lavrar pedras, de mexer com ouro, de mexer com pano, de mexer com o que fosse preciso, até a questão de fazer comida, de ser garçom, de trabalhar, vem de Deus. Amém, irmão? Então, quando você que é pedreiro está construindo, você não está fazendo um movimento ou algo natural na sua vida, não. Você está exercendo algo que o Espírito Santo capacitou. Então, o que eu quero dizer com isso, irmão? Quando você faz algo, você reboca uma parede, você olha a perfeição que ficou, aquilo ali é uma adoração a Deus, né? Uma adoração ao Senhor. Porque o Deus que te capacitou e a beleza de como ficou, houve uma junção entre o Deus do céu e a sua vida e a perfeição do que foi criado. E eu preciso entender isso. Todos têm. Todos têm. Eu posso não me exercer, mas tenho. Amém? Amém, irmão? Vamos continuar aqui, para você entender. Era da tribo de Judá, 31, verso 6. E eis que tenho posto com ele. Irmã, a Bíblia, ela é extraordinária. Ó, eu chamei a Bezalel pelo nome. Eu chamei ele pelo nome e dei capacidades para ele. E eis que tenho posto a Oholiabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio, ao coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Eu chamei um e chamei outro para auxiliar ele. Eu chamei um pelo nome e chamei outro para auxiliar, para dar assistência ao trabalho, porque sozinho não vai dar para fazer. Ele vai precisar de pessoas. E vou encher outros para ajudá-los. Olhe para mim, irmão. A grande dificuldade de pessoas na igreja e até mesmo no seu serviço onde você trabalha é respeitar a hierarquia.
Tudo tem o tempo. Deus chama uns para líderes, Deus chama outros para auxiliar. Pastor, mas por que algo lá em cima e eu aqui embaixo? Não, o nível é o mesmo. Não existe um maior do que o outro. Porque o líder não tem capacidade de auxílio. Assim como o auxiliador não tem capacidade de líder. Então um cumpre a função de líder e o outro cumpre a função de auxílio. Quando a ordem se invertem, você passa na frente de Jesus. Eu tenho que respeitar isso. Já viu pessoas que o patrão dele, que não gosta, a pessoa não gosta do seu patrão? Tem um diretor lá na empresa que eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele. Porque está querendo passar na frente dele. Foi chamado para auxiliar no momento. Então tem que respeitar quem está. Quem não sabe servir, não serve para ser servido, irmão. Primeiro aprende a servir. E depois é servido. Amém? Então olha bem. Deus chamou essas pessoas para trabalhar, encheu do Espírito. Agora vamos para o versículo 33, capítulo 35. Capítulo 35. Deixa eu te mostrar alguma coisa aqui. Versículo 30. 35, 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 36. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e todo artífice. Versículo: para inventar invenções e para trabalhar com ouro e para prata e cobre. Vamos? E em artifício de pedra para engastar, artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tenho posto no coração para ensinar a ele e a Aoliabe, filho de Auzamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra e as mais engenhosa e de bordado e em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino e a do tecelão, fazendo toda a obra inventada invenções. Deus encheu ele de mestre até para ensinar os outros. Não precisa de todos ser mestres, basta encher alguns para ensinar outros. Não são todos que são mestres, mas haverá sempre alguém que vai ensinar alguma coisa. Amém, irmão? Então preste atenção aqui, irmão. Deus te deu capacidade. O que você faz com as mãos, seja tecnologia, seja rua, seja dirigir, seja motorista, seja mecânico, seja pedreiro, carpinteiro, açougueiro, seja você ser empresário, mexer, o que você for, Deus te deu capacidade para trabalhar com as suas mãos, para fazer a obra de Deus e para com isso sustentar a sua família. Olhe para mim, irmão. O grande problema é que tem pessoas que têm capacidade, mas a hora que a obra precisa, ele não serve. E quando vai servir, ele cobra. Se Deus te deu capacidade, irmão, faça conforme Deus te deu capacidade. Eu já falei aqui uma vez, irmão. A irmã Andréa conhece essa pessoa que eu vou falar. No Santa Luzia tinha uma mulher, não sabia ler, trabalhava de doméstica na casa dos outros. Chegou um dia em mim e falou: pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Eu quero trabalhar, eu não sei ler, eu não sei dar palavra na frente, eu não sei cantar, mas eu quero trabalhar. Eu falei: o que a senhora sabe fazer? Ela falou assim: limpar a casa.
falei, a senhora sabe limpar a casa? Sei. Como a senhora pode usar isso na igreja? Ela falou, eu posso lavar os banheiros. Banheiro, irmão. Eu falei assim, a senhora, mas a senhora vai? Ela falou assim, todos os dias eu vou lavar o banheiro. Pode deixar que todos os dias eu vou vir lavar o banheiro. Eu falei, e a senhora, é isso? Ela falou assim, é isso que eu vou servir a Deus. Foi isso que Deus me, hein? É isso que eu vou servir. E ela, todo culto ela chegava, a vassoura dela, o cabo era quase maior do que ela. Porque ela tinha problema de coluna, então ela não aguentava ficar agachada, né? Então, em pé, ela lavava os banheiros, e rapava, e enxugava, e deixava limpo todos os dias. O nome dela chama Madalena. Talvez, se você falar isso em algum lugar, a pessoa fala assim, se isso é servir a Deus, é fazer a obra de Deus. Mas para mim, que sou pastor, foi uma grande mulher, foi não, é, né? Uma grande mulher de Deus no reino. Porque enquanto ninguém teve coragem de se propor, ela disse, eu vou fazer. Porque Deus me ensinou, foi isso, eu vou fazer isso. Então você não sabe o quanto é importante o que você sabe fazer, você fazer aqui, ó. Deus te deu um dom para fazer com as mãos. Isso é a primeira questão. Deus te deu um dom para fazer com as mãos. E o dom que Deus te deu para fazer com as mãos é um dom que pode ensinar aos. Irmão, o pior líder é quando você chega nele e fala, irmão, quem tem, pastor, eu vou sair, quem vai colocar no seu lugar? Não sei. Vamos contar aqui. Quantos pastores saiu daqui, irmão? O Jadson, o Arão, o Israel, o Cleito, o Cláudio. Tudo saiu dessa igreja aqui, ó, para dirigir a igreja. Só que eu estou lembrando aqui, né? O Júnior, o Padilha, Israel, pastor ensina, você é líder, líder ensina, líderes, líderes cria líderes, através de quê? Da unção que Deus te ensinou, Deus te capacitou para ensinar aos outros, em nome de Jesus. Vamos à frente. Com as mãos, eu falei com você, com o intelecto, com as mãos. 2.2, ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite ao povo. Quem faz essa interligação aqui, irmão? Quem? O Espírito. Quem dá a capacidade? Olha, essa é parte espiritual. A minha vida no todo, espírito, alma e corpo, ela é movida, movimentada pelo Espírito de Deus. Pastor, eu quero aprender uma profissão nova. Converse com ele. Converse com ele, irmão. Conversa com ele, entra no quarto, conversa com ele. Fala, Senhor, eu tenho uma profissão assim, eu quero aprender essa profissão. Eu fui lá, olhei quem ensina, olhei onde é que é o curso, olhei tudo. Eu quero aprender, Senhor. Busca a Deus. Ele vai te ensinar. Ah, eu quero ser usado por Deus. Converse com Ele. Converse com o Espírito Santo. Entra no quarto e fala, Senhor, eu tenho muita vontade de ser pregador.
de entender a sua palavra e expressar, entender e expressar. Eu tenho vontade de ser assim, converse com ele. Eu tenho muita vontade de ser professor, converse com ele. Senhor, eu quero entender a sua palavra e ser mestre para ensinar aos outros, converse com ele. Ah não, eu quero ser um profeta, só Deus me revelar as coisas para falar a essa nação, converse com ele. Converse com ele, explica o que você deseja e como você deseja, e ele vai te dar graça e capacidade no nome de Jesus. Olha, aqui na nossa lição aqui, ele apresenta os profetas, que são porta-vozes da verdade, da vontade de Deus, que não olha situação e nem posição para falar, simplesmente é usado, fala, é só o canal, é o canal da mensagem passada, a mensagem vem do alto e é transmitida, só o canal, é igual rádio. Quem já teve rádio em casa? Rádio ele si só não toca, né? Ele recebe da transmissão, né? Ele recebe e transmite, ele é receptor e transmissor. O profeta é receptor e ele não avalia, ele não fica, será essa mensagem, eu vou interpretar ela, porque ela veio em grego, e eu vou interpretar a mensagem aqui, mas ela está muito pesada, eu vou trocar as palavras. Não, ele não avalia, ele recebe e transmite, é o profeta. O outro tópico ele diz a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel. Dois diferentes, ele coloca Saul e Davi. Saul, a Bíblia diz que Deus encheu Saul, capacitou ele para fazer. É tanto que no dia ele era covarde, medroso e só vivia escondido. Era um homem muito grande, muito bonito, mas covarde e medroso. Quando eu dou estudo para jovem, eu falo sobre Sansão, sabe? As moças olham, o homão grandão, bonitão, né? Lindão, bem altão. Nossa, é a benção de Deus. Depois que casa, ele é covarde e medroso. Aí o cabo não gosta de trabalhar, o cabo é medroso. Aí a moça fala, pastor, o que eu faço? Eu falo, você olhou, mas não analisou. Ele era covarde e medroso e você foi atrás, né? Mas Deus capacitou, encheu ele do Espírito. A primeira oportunidade que ele teve, ele abandona o Espírito e faz de si próprio. Aí depois o texto vai mostrar Davi. Davi diz, não retire o teu Espírito de mim. Não me lances para longe da sua presença, Senhor. Diferença, todos os dois pecavam, mas Davi reconhecia o pecado. Todos os dois erravam, mas Davi dizia, estou errado. Senhor, não me tira daqui. O que Davi estava dizendo? Eu preciso do seu Espírito para continuar. Eu dependo do seu Espírito para continuar fazendo a tua vontade. Capacidade aos reis, né? Capacidade aos reis. E se você for olhar, por exemplo, Sansão, a força de Sansão vinha do sabedoria de Salomão, vinha do a inteligência de Bezalel, vinha do a mansidão de Moisés em lidar com o povo, vinha do Espírito, vinha do Espírito. Amém, irmão? Então, tudo que nos move vem. Vou te falar uma coisa aqui, irmão. Quanto maior a comunhão com Ele, mais facilidade de se mover em direção às coisas. Essa é a questão. Quanto maior a comunhão com Ele, mais facilidade. Maior a comunhão, mais fácil de aprender. Maior a comunhão, mais fácil de profetizar. Maior a comunhão, mais fácil de aprender. Maior a comunhão, mais fácil de ensinar. Maior a comunhão, mais fácil de profetizar. Maior a comunhão, mais fácil de estar ligado a Ele. Quanto maior a comunhão, mais aprendizado. Mais comunhão, mais aprendizado. Em nome de Jesus.
estava consertando um notebook, irmão. E eu mexia, e esse camarada prestava um dia e desprestava no outro. Deixava ele prontinho hoje, amanhã, a hora que eu ligava ele, fiz uma oração para ele. Botei a mão em cima dele e falei: todo demônio alojado nessas peças vai embora agora em nome de Jesus. E falei: Jesus, me dê sabedoria, eu não sei onde é que está o defeito. Por mais que eu tenha conhecimento, que eu estudei sobre o assunto, mas esse aqui eu vou jogar fora, esse aqui eu vou falar com o dono para jogar fora. Não serve. Achei o defeito. Parei, tomei uma água, tomei um café, fiquei, dei uma volta lá fora, voltei, peguei ele, consertou. Quanto mais comunhão, mais ação dele na nossa vida. Não dá conta? Não. Chame aquele que conhece tudo, em nome de Jesus. Pastor, mas agora eu não tenho conhecimento de nada e vou querer aprender de noite, orando. Aí você não vai aprender. Se é questão manual, você vai ter que estudar. Você vai ter que ir atrás. Você acha que Bezalel não pegava a peça, a pedra e ficava olhando a peça, analisando tudo que ele já tinha visto na vida, para depois ele cortar? Aí tem crente que não, que acha que ele vai chegar lá e já vai fazendo, porque o Espírito Santo vai dando. Não. Você vai buscar e Deus te dará a capacidade, em nome de Jesus. Tópico 3, está acabando ali, irmão. Tópico 3. Assim é possível perceber que neste tempo o povo passava por um tempo de desvio espiritual, por não haver condutores. Quando Jesus veio à terra, os fariseus, os saduceus, os que deveriam cuidar da parte espiritual de Israel, estavam desviados, totalmente. Eu vou perguntar uma coisa para você, irmãos. Fariseu conhecia a Bíblia? Sacerdote conhecia a Bíblia? Escriba conhecia a Bíblia? Toda? Tinha intimidade com ela? Conhecia todas as leis? Conhecia, mas estava desviado. Não adianta conhecer e não fazer. Eu preciso conhecer e praticar em nome de Jesus. Eu conheço e eu pratico. Eu conheço e eu pratico. Se eu não praticar a palavra, conhecer não tem nenhum resultado. Então eu preciso conhecer e praticar em nome de Jesus. Jesus veio, o Espírito Santo encheu ele, curou, libertou, salvou, trabalhou a vida do povo, ensinou. Aí ele disse para a igreja: eu vou, mas vou enviar outro consolador. Fique em Jerusalém, esperai ser do alto revestido de poder. E eles ficaram em Jerusalém. Desce o Espírito Santo do livro de Atos. Agora a igreja é conduzida pelo Espírito do Senhor em tudo. Tudo. Por que hoje as pessoas querem se conduzir sozinhas, irmão? Por que o século 21 tem muitos homens e mulheres que se acham no dever de se conduzir sozinho? Não tem nenhum apreço pelo Espírito de Deus, não tem nenhum apreço por aquele que está conosco, não procura, não busca, não procura ouvir, não ora, a comunhão é muito pouca, a presença dele, a pessoa não consegue entender quando o Espírito Santo está agindo, fica de longe e quer que as coisas vá bem. O que move a igreja é o Espírito. É quem? Então nós precisamos buscá-lo o tempo todo, porque é ele quem move a igreja. É ele quem move a igreja do Senhor. Ele moveu as águas na criação, moveu os patriarcas, ele estava presente na vida dos reis,
ele estava presente na vida dos profetas, ele estava presente na vida dos construtores, ele estava presente na vida de todos os sacerdotes para fazer sacrifício. Ele vem, estava presente na vida de Jesus, e Jesus pega isso, toda essa essência do Velho Testamento, e diz: olha, ele vai estar presente na igreja. Só que a igreja acha que pode se mover sozinha. Olha para mim, irmão, sabe por que você é crente fraco, irmão? Você quer se mover sozinho. Não, pastor, mas eu. Você quer se mover sozinho, olha a sua natureza. Se você observar, você vai ver que a sua natureza se move sozinho. Você não aceita o conselho bíblico. Quando ouve, não faz. Quando você lê, não pratica. Você endurece a natureza. Só que um dia a porta vai fechar. E você vai lembrar do que eu estou dizendo. Você foi chamado. Você tem um dom. Você pode correr o mundo inteiro, mas você foi chamado e tem dom que Deus te deu. Você foi chamado, tem um dom. Um dia você vai olhar e falar: meu Deus, viu Saul? Quem lembra da história de Saul? Passou. Amém? Amém, irmão? Coloque no seu coração. Tenha comunhão com Ele. Disponibilize. Deixa Deus usar a sua vida em nome